Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje a gente vai falar sobre o sistema nervoso central. Aí inicialmente eu deixei todas as divisões dele e já vou mandar bala, porque é um pouquinho mais demorada essa aula, mas espero que vocês gostem. Então vamos lá. O telencéfalo é formado por dois hemisférios, o lado direito e o lado esquerdo, que são separados parcialmente por uma fissura longitudinal. Os hemisférios são simetricamente divididos em 5 lobos. Aí lembrem-se da aula de osteologia lá que a gente falou da osteologia do crânio. Frontal, parietal, occipital, temporal, e a ínsula não estava naquela situação porque ela não tem contato com nenhum osso, por ela estar tá entre ali o lobo temporal e o lobo frontal, beleza? Então vamos lá, essa parte aqui é uma parte muito importante, que é as funções que cada parte do cérebro desempenha. Vocês podem ver lá, ó, a visão é uma parte mais lá pro occipital. A parte motora no lobo frontal. A parte auditiva a gente pode dizer que é no lobo temporal. Então isso aqui é muito importante para a nossa profissão. Não sei se vocês já tiveram ou vão ter ainda aprendizagem motora. É uma matéria muito incrível, uma matéria muito importante. E vocês vão usar muito isso aqui. Então se vocês estudarem esse slide, compreenderem, basicamente vocês vão matar a matéria, beleza? Passando um pouco adiante, a gente tem aqui os neurônios, que são a unidade básica do sistema nervoso. A gente tem dois tipos de neurônio. Esse primeiro, a gente vai ter os dendritos, o corpo celular e o axônio. E o segundo é a mesma coisa. A única diferença é que a gente tem a bainha de mielina. Ah, Zé, mas qual a diferença entre o primeiro e o segundo? Simples. O que tem bainha de mielina acelera a informação, ou seja, a informação que passa pelo segundo neurônio chega mais rápido ao seu destino. Beleza? As células da glia. São 10 células da glia para cada neurônio, ou seja, cada um neurônio possui 10 células da glia. Elas têm a função de nutrição e oxigenação, dão suporte para os neurônios, participam das sinapses e ajudam os neurônios na construção das membranas, das lembranças, ou seja, das memórias. Os núcleos da base. A gente vai ter o núcleo caudado, o putamen, o globo pálido, o núcleo subtalâmico. Então são esses 4. O núcleo caudado controla os movimentos intencionais grosseiros do corpo. Isso ocorre em um nível subconsciente e consciente e auxilia no controle global dos movimentos do corpo. Putamen funciona em conjunto com o núcleo caudado no controle dos movimentos intencionais grosseiros. Ambos os núcleos funcionam em associação com o córtex motor para controlar diversos padrões de movimento. Globo pálido controla a posição das principais partes do corpo quando uma pessoa inicia um movimento complexo, isto é, se a pessoa deseja executar uma função precisa com uma de suas mãos, deve primeiro colocar o seu corpo numa posição apropriada e então contrair a musculatura do braço. Essas funções são iniciadas principalmente por esse cara. Núcleo subtalâmico. Controlam os movimentos de marcha e outros tipos de motricidade grosseira, beleza? Tá escrito errado aí. O diencéfalo, a parte do diencéfalo tem o tálamo. O tálamo é uma massa volumosa de substância cinzenta de forma oval, localizada entre o tronco encefálico e o cérebro. Aí vocês têm a imagem lá embaixo, ó, se vocês derem uma olhada. Aí desculpa, gente. Todas as mensagens sensoriais, com exceção das provenientes dos receptores do olfato, passam pelo tálamo antes de atingir o córtex cerebral.
O tálamo atua como estação retransmissora de impulsos nervosos para o córtex cerebral. Ele é responsável pela condução, ou seja, é ele que faz o transporte dos impulsos às regiões apropriadas do cérebro onde eles devem ser processados. Hipotálamo. O hipotálamo é constituído por substância cinzenta. É o principal centro integrador das atividades dos órgãos viscerais, sendo um dos principais responsáveis pela homeostase corporal. O que seria homeostase? Seria o equilíbrio corporal. Ele faz ligação entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, atuando na ativação de diversas glândulas endócrinas. É o hipotálamo que controla a temperatura corporal, regula o apetite, o balanço hídrico, ou seja, o balanço de água que nós temos dentro do nosso corpo, o sono, e também está envolvido na emoção e no comportamento sexual. Cerebelo. Situado na região posterior do cérebro, é primariamente um centro para o controle dos movimentos iniciados pelo córtex motor, possuindo extensivas conexões com o cérebro e a medula espinhal. Ao contrário dos hemisférios cerebrais, o lado esquerdo do cérebro está relacionado com os movimentos do lado esquerdo do corpo. No caso dos hemisférios cerebrais, o que acontece? Esse lado comanda os movimentos desse lado. Esse lado comanda os movimentos desse lado. Já no cerebelo é o contrário. O lado esquerdo do cerebelo está relacionado com os movimentos do lado esquerdo do corpo. Ou seja, o lado esquerdo do cerebelo controla o mesmo movimento do lado esquerdo, beleza? E do lado direito, a mesma coisa. O cerebelo coordena as atividades dos músculos esqueléticos através de informações sensitivas a ele levadas pelos receptores proprioceptivos. O cerebelo também recebe alguns impulsos sensitivos referentes ao tato, visão e audição. Atua na manutenção do equilíbrio e da postura, do controle do tônus muscular e no controle dos movimentos voluntários. Agora a gente vai falar do tronco encefálico. Recebe as informações sensitivas de estruturas cranianas e controla os músculos da cabeça. Contém circuitos nervosos que transmitem as informações da medula espinhal até o cérebro e vice-versa. Regula a atenção, e cada divisão do tronco encefálico desempenha funções motoras e sensitivas específicas. Olha, percebam ali, a gente vai ter o mesencéfalo, a ponte, o bulbo e depois a medula, beleza? Então vamos lá. O mesencéfalo é a conexão entre o diencéfalo e a medula oblonga. É responsável pelos reflexos visuais e auditivos. Seus núcleos e seus pedúnculos cerebrais participam do controle da postura e dos movimentos. Ou seja, além dos reflexos visuais e reflexo auditivo, ele ainda controla a postura e movimento. A ponte é o centro de transmissão de impulsos para o cerebelo. Contém núcleos nervosos cranianos, controla o ritmo e a força da respiração. Ou seja, eu estou respirando, eu estou ofegante, é esse cara que está controlando isso. Serve ainda de passagem para as fibras nervosas que ligam o cérebro à medula. O bulbo é o centro de retransmissão de impulsos. Contém núcleos de nervos cranianos e é o centro autônomo visceral, controlando a respiração, o ritmo cardíaco, a pressão, reflexos de salivação, tosse, espirro e a deglutição. Agora a gente vai falar um pouco das meninges. As meninges são finas camadas situadas sob a proteção esquelética, nesse caso do crânio. A gente vai ter
a dura mater, que é a mais externa, a aracnoide é a intermediária, e a gente vai ter a pia mater, que é a parte mais interna. Entre as meninges, a aracnoide e a pia mater, há um espaço que é preenchido por líquido, beleza? Isso a Natasha deve ter falado com mais propriedade para vocês. Aqui então, essa imagem é muito interessante, serve também demais para a nossa profissão, porque a gente pode trabalhar com diversos públicos, inclusive com cadeirantes e tudo mais. E se chega um cara para você com um laudo, olha aqui, ó, eu lesionei tal, eu consigo fazer tal movimento. Aí vamos supor, ele lesionou a L1. A L1 a gente sabe que aproximadamente aqui, ó, da pelve para baixo ele não tem mais movimento. Se ele lesionou, eu lesionei a L5, olha lá, a L5 é do joelho para baixo. Então a gente vai ter que ter esse discernimento. Então essa imagem aqui é muito interessante para a nossa profissão também. O sistema nervoso autônomo. A gente tem o simpático e o parasimpático. As principais diferenças anatômicas se dão em relação à localização dos corpos celulares e no tamanho de seus axônios. Uma das principais diferenças funcionais entre os nervos simpáticos e parasimpáticos é que as fibras pós-ganglionares desse sistema secretam hormônios diferentes. A gente tem uma imagem muito interessante. O sistema simpático, ele contrai a pupila, o sistema parasimpático, ele contrai a pupila, o sistema simpático relaxa a pupila. O sistema parasimpático estimula a salivação, já o simpático inibe a salivação. O parasimpático reduz os batimentos cardíacos, está relacionado ao coração. Já o simpático acelera os batimentos cardíacos, compreendem? Então vamos lá, agora vamos falar um pouco das sinapses. A gente tem dois tipos, a sinapse química e a sinapse elétrica. A sinapse química, os neurônios não têm contato, ou seja, os neurônios ficam aqui mais ou menos assim. Se a gente fosse para fazer uma ilustração. Eles não têm contato físico. Necessitam de um neurotransmissor que vai transmitir a informação para o outro neurônio pela fenda sináptica. A informação é unidirecional e se propaga mais lentamente. Já na sinapse elétrica, os neurônios possuem um contato citoplasmático. O impulso é transmitido pelo contato físico entre as superfícies. A informação é bidirecional, ou seja, toma mais de uma direção e se propaga mais rapidamente. Aí o exemplo do músculo liso. Galera, essa foi a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir, eu tentei fazer uma anatomia mais prática para a área da educação física. Todas as aulas foram pensando nisso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda surgir alguma dúvida, meu contato está aqui. Agradeço ao UGB, agradeço a vocês pela oportunidade que vocês me deram. Eu tenho um professor o Rodrigo Peixoto, que eu acho que vocês já estão tendo aula com ele. Ele sempre fala, cara, parabéns, quem ensina aprende duas vezes. Realmente, é uma coisa que assim, no dia a dia eu falo assim, caraca, eu ensinei isso para eles. Então acaba que a gente aprende também. Então, além de eu estar ensinando para vocês, passando um pouco do que eu sei, eu também estou aprendendo. Então agradeço demais a oportunidade, espero que vocês tenham gostado. E meu contato está aí para qualquer dúvida que surgir, tanto em anatomia quanto em outra matéria da educação física que eu possa ajudar vocês. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Tomem cuidado com a pandemia que ela ainda está aí e até a próxima.